WW está voltando agora do intervalo, agora só no streaming. Alberto, você queria completar o que ficou parado ao final do último segmento, por favor? Uma evidência do enfraquecimento do regime é que aumentou muito a repressão interna no Irã durante e no imediato após os ataques. Mais de 700 pessoas foram aprisionadas, já houve execução de alguns acusados de espionagem para o Mossad, de prestar serviço para o Mossad. Essas prisões têm se dado por todo o Irã, não só em Teherã, em várias cidades importantes, em particular na região mais próxima da fronteira com a Turquia. Tem havido também toda a propaganda interna do regime, indicando que se tratou de uma vitória da resistência iraniana, a agressão israelense, que a entrada dos Estados Unidos foi uma demonstração da fraqueza do ataque israelense, da sua insuficiência, e que mesmo assim o regime resistiu e está mais fortalecido do que nunca. A questão é que, além dessas fragilidades internas evidenciadas por essa perseguição a eventuais dissidentes, o Irã não tem hoje apoio externo suficiente. É para esse lado que eu queria ir agora. Quer dizer, retomando um pouquinho o caminho do nosso programa, nós começamos olhando especificamente para os últimos acontecimentos, demos uma espiada na política doméstica israelense, fomos aos Estados Unidos, aí olhamos os países árabes, demos uma espiada agora mais recentemente na atuação de outras potências regionais importantes, como por exemplo a Turquia, e a situação interna do Irã. E agora, Michel, a gente abre um pouquinho ainda mais o nosso horizonte e tenta olhar e trazer para a nossa audiência uma apreciação do que é a capacidade que o Irã ainda mantém de articulações internacionais relevantes que lhe, de certa maneira, facultem o que foi até aqui, até essa clara derrota militar que sofreu, lhe facultem o mesmo tipo de influência e capacidade de influenciar decisões dos outros que a gente viu quando lá atrás ainda existia o que eles chamavam de arco da resistência. Então, eu teria um pouco mais de paciência para esperar o que vai acontecer, né? Eu acho que a gente tem algumas questões aí que precisam ser tratadas. A primeira questão, o Alberto trouxe, a retomada da repressão, o aumento da repressão. Ela vem ao mesmo tempo que a gente efetivamente conheceu a quantidade de informantes que havia dentro do território iraniano. E aqui, de novo, eu peço desculpas por falar da questão interna israelense, mas essa guerra foi uma guerra de uma vitória histórica e heróica do Mossad israelense, né? O Mossad conseguiu infiltrar em vários setores da sociedade iraniana informantes que possibilitaram dar a localização exata, né, de líderes do regime, de cientistas e de lugares onde havia lançamento de mísseis. Em algum sentido, a gente está falando de um regime teocrático e autoritário. Aqui você tem uma profecia que se autorrealiza, né? E que vai acabar, em última instância, fortalecendo lá na frente o regime teocrático, né? A partir da ideia de que um regime como o israelense, que tem percepções imperiais, atacou um regime que tem uma história imperial a partir da utilização de informantes internos. Isso acaba fortalecendo a noção de que Israel é um inimigo perigoso. E se você tem uma grande parte da população iraniana que se sente oprimida pelo regime iraniano e que pretende a derrubada do regime dos ayatollahs, a gente tem outra parte que considera que a derrubada tem que ser feita por eles e não pela intervenção internacional de outro regime. Não? Eu acho que tem questões aqui que também são ambivalentes, né? O enfraquecimento do regime teocrático nesse momento pode causar o fortalecimento dele daqui a pouco. E o contrário também é verdadeiro, né? Porque se você tem razão quando você fala que o Estado-Maior do exército israelense, das Forças Armadas de Israel, é um Estado-Maior racional, o governo atual de Israel não é. E está havendo uma disputa perene entre o governo e as forças de defesa de Israel em relação à perspectiva estratégica desses ataques. No meio do processo, Netanyahu efetivamente começou a falar em mudança de regime. Agora, veja bem, falar em mudança de regime significa, em última instância, que ele aumenta
a frustração quando o regime não cai. Então, o discurso de supremacia militar com relação ao Irã não se reproduz na supremacia política, porque o regime continua de pé. Né? Tem algumas questões aqui que são contraditórias nesse momento de euforia, né? Que em algum momento, a poeira baixando, as percepções vão ser outras. Né? E dentro do Irã, a situação, só para terminar, e dentro do Irã, a situação é de que há uma possibilidade concreta de que outros países vão se ver como possíveis futuras vítimas de um ataque israelense, e essa aliança que se encaminhava pode dar frutos que não chegaram a dar até antes do ataque. Eu sou obrigado a puxar uma reminiscência pessoal, Michel, que você tirou de dentro de mim. Eu cobri a Revolução Iraniana em 79 e cobria o início da guerra Irã-Iraque em 1980, pelo lado do Irã, que é um país que eu visitei muitas vezes naquela ocasião, voltei outras vezes, mas eu fui testemunha ocular de o quanto o atual regime tem a sua psicologia voltada para a capacidade de resistência no momento da dificuldade. Muitos, claro, com toda a razão, né, quando a gente lê os livros de história, vê a importância das ideias que estão na Revolução Islâmica. Quando eu digo importância, estou dizendo que eu apoio, que eu gosto, eu estou reconhecendo um fato da história. O Ayatollah Khomeini é, de fato, um líder revolucionário, que ele colocou de cabeça para baixo um princípio que tinha vigorado durante séculos naquela região, que é supor que a legitimidade de qualquer regime secular nos países muçulmanos está subordinada à autoridade religiosa. Isso não era assim. Isso é, de fato, uma revolução. E a aderência da população a isso se deu, sobretudo, por um nacionalismo traduzido nesse fervor religioso, que eu assisti como jovem repórter. Agora, eu lembro muito bem do Ayatollah Khomeini, quando ele foi obrigado a assinar um armistício com Saddam Hussein, que o tinha invadido, e soltou aquela célebre frase, que é usada por muitos políticos, inclusive, sem saber que vem do Ayatollah Khomeini, que é: eu fui obrigado a tomar um pouco de veneno, porque senão eu não sobreviveria. Mesmo nessa visão teocrática de Israel e do Irã, que ambos aí têm um paralelo que eu, como secular que sou, acho horrível, que ambos agem em nome de Deus. Esse regime messiânico israelense e o regime teocrático irã agem em nome de Deus, cuja palavra é inegociável, todos sabemos. Mesmo ali, há um grau de racionalidade que vem, e é surpreendente a gente ver como os fatores da história pesam nesses indivíduos que tomam decisões, Michel Garman. No caso do Irã, eles têm em relação às potências de fora uma tradicional relação. Foram invadidos pela União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial. A principal avenida de Teherã chama-se Mossadegh, que foi o primeiro ministro derrubado por americanos e britânicos em 1953. Mesmo o monarca, o Shah Reza Pahlavi, tinha como ideia o trono do pavão, o trono do império. E isso continua na cabeça dos iranianos. Eu acho dificílimo que esses fatores simplesmente se apaguem por causa dos bombardeios desses ou daqueles. Isso significa que o Irã, não gosto de dizer que na história tudo é inevitável, mas nesse caso é inevitável a gente considerar que o Irã tentará reconstruir o que foi a sua influência muito forte no Afeganistão, no Iraque, na Síria, em relação à Turquia e via o que agora foi destruído, Hezbollah e Hamas, também ali na Palestina. Consegue? Eu acho que não, porque aí ele está comprando briga com gente grande em todas as frentes. Mas eles sempre compraram. Sim, mas hoje um Irã bem mais enfraquecido, e para mim o regime só aceitou esse cessar-fogo porque ficou explícito que estava sozinho, né? O ministro das Relações Exteriores iraniano foi em Moscou achando que ia ter alguma ajuda de Moscou e saiu de lá de mãos abanando. Ficou explícito que China não tem capacidade militar nenhuma de influenciar a dinâmica na região e que, portanto, Mas foi a China que reaproximou a Arábia Saudita e Irã.
Foi, mas para mim esse processo foi muito mais um recado da Arábia Saudita a Washington do que efetivamente se debandando para o lado chinês. Não podemos esquecer que já era Biden tentando pôr Mohammed bin Salman no ostracismo. Tá? Outra coisa, a economia iraniana já não vinha bem e depois dessa guerra vai piorar muito. Aí vem o fator interno. Se bem que as instalações de energia não foram atacadas. As de exportação. As de exportação, que eu tenho certeza que foi Donald Trump que exigiu isso de Israel. Porque tudo que Trump não queria é o preço do petróleo alto, gasolina alto e a sua base eleitoral desgostosa. Assim como também a China não quis que o Irã fechasse Hormuz, porque tudo que Xi Jinping não quer nesse momento é uma recessão global por causa do preço do barril alto e ele ter problemas também com a sua própria população. Então, o Irã hoje está muito mais enfraquecido e economicamente, militarmente, sem esses apoios regionais, perdeu Hamas, perdeu Hezbollah, Houthis bem enfraquecidos. Rússia mostrou que não está atolado numa guerra e não vai se sacrificar por causa do Irã e não quer um Irã fortalecido com uma presença e influência na Ásia Central, que Moscou vê como sua área natural de influência, muito menos China. Então, já desses atores externos, existem esses problemas para Teherã. Segundo, a própria transição de Khamenei. Pelo que eu li, foi acelerado o processo de escolha e estariam 2 candidatos, ou o filho dele ou o neto de Khomeini, pelo menos até onde eu li, que estão levando a sério que a situação de saúde dele não deve permitir uma permanência maior no poder. E uma população extremamente jovem, com desemprego altíssimo. No Irã? No Irã. Um horror. Pois é. E quem é que sempre vai para as ruas e derruba regime? Se não são os boots on the ground, soldados externos, são jovens. Não são os mais velhos, que já têm casa, que já têm boleto, são jovens, que têm todo um futuro pela frente que podem perder isso. Como esses jovens vão reagir daqui a 6 meses, 1 ano, não estou falando já. Me corrija se eu estou errado, mas 1 ano antes, ninguém dizia que Shah Reza Pahlavi cairia. Eu acho que do jeito que a nossa conversa andou, a gente meio que é obrigado a voltar numa pergunta lá do começo, que é, se esse programa começou com a pergunta como é que vai ficar aquilo tudo, e ao tentar responder essa pergunta, de cara, a gente caiu em Washington. Há um fato relevante de menos de 10 anos atrás, que foi a perda de influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. Muito associado a um episódio de Barack Obama e o então ditador da Síria, que estava no meio da guerra civil. Eu estou lembrando para a nossa audiência, evidentemente, que vocês sabem isso aí de cor e salteado. Não estou ensinando nenhum padre a rezar aqui. Obama se confronta com um ditador sanguinário que estava jogando armas químicas na própria população, no meio da guerra civil. Saddam Hussein tinha feito isso também. E aí ele diz, olha, se você usar, isso aqui é uma red line, a expressão era do Obama, isso aqui é uma linha vermelha, né? Cuspiu no chão, se você passar aqui, eu te pego. E aí o Assad foi lá e passou, o Obama não fez nada. Dali para frente, nós vimos, sobretudo, a Rússia, né, estabelecer um grau... A Rússia é parte do Oriente Médio, se a gente considerar o grande Oriente Médio. A Rússia ter ocupado o que naturalmente os Estados Unidos vinham ocupando, que era a capacidade de dizer para os atores ali, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, com esta eu vou, com esta eu não vou. Aí voltando a você, Michel, os Estados Unidos, durante todo o processo eleitoral que levou à vitória do Trump, pareciam dizer o seguinte, gente, adeus, o mundo agora é dos fortões, é dividido em esferas de influência, cada um cuida do seu quintal, o nosso, infelizmente para nós, é do Panamá, da América do Sul para lá, é do hemisfério ocidental, o que vai acontecer lá é problema da Rússia e da China. Isso aí está mudando talvez a cabeça do Trump, porque de repente ele se sente na frente de algo que ele está fazendo, lá, onde ele dizia que não tinha nada a ver com aquilo. Uhum.
E aí aquela velha história do papel dos indivíduos na história, né? Eu acho que é muito Você gosta disso aí também, né? Eu adoro Eu isso. gosto, eu gosto. Cada vez mais convencido, apesar de ter sido formado numa escola contrária a isso. Eu acho que cada vez mais a gente está vendo que Trump está se aproximando de uma referência, que é a referência da possibilidade efetiva de se ver na construção, né, de um novo Oriente Médio. E eu acho que a tentativa inicial de retirada, ela pode estar sendo revertida agora a partir da percepção de si como alguém que pode mudar a história. Eu queria só. Eu concordo, basicamente, a gente está alinhado com grande medida das coisas que estão sendo ditas. Eu só queria fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta fundamental. Todo mundo aqui concorda que tanto Trump quanto a Arábia Saudita têm interesses, e o Catar também, que é um país que a gente pouco falou aqui, mas interesses na estabilidade da região, na possibilidade de avanço, inclusive nas relações econômicas, né? Isso é contraditório em relação ao que eu acabei de falar, porque a ideia de mudar a história com a própria mão é uma ideia de instabilidade, né? Mas Trump, ao mesmo tempo que está seduzido por isso, também tem uma formação de alguém que vem do mundo dos negócios. E nada melhor para negócios do que estabilidade e nada pior do que instabilidade. A pergunta que eu faço aqui, e eu estou olhando para o regime do Irã numa decadência econômica, a questão de desemprego está grande, a questão de drogas com a população mais jovem também está impressionante no Irã. Mas a pergunta que eu faço, objetivamente, é quem é o elemento de produção de instabilidade hoje no Oriente Médio. Se é o regime iraniano, que está buscando agora um sucessor, e o sucessor não vai ser o filho do atual Ayatollah, vai ser provavelmente o neto do fundador da República Islâmica, né? Ou é Israel, com um governo que está, em última instância, produzindo um projeto de regime. Porque Netanyahu, com as suas tentativas de reforma, com as suas tentativas de golpe, com as suas tentativas de avançar em direção a ataques e mais ataques, né? E aí você tem Líbano, e aí você tem Síria, e aí você tem a guerra de Gaza, que é uma guerra que não termina, apesar de estrategicamente ela não fazer mais sentido algum, a não ser a própria destruição de Gaza. Você tem um governo que produz no seu discurso discursos expansionistas, né? O governo, você tem ministros como Smotrich que está falando sobre expansão. Então, assim, com todas as questões já levantadas, a pergunta que eu faço é: também não é preciso reformular a fonte hoje de instabilidade do Oriente Médio? Será que a gente não está começando a falar sobre um Oriente Médio cujo governo messiânico de Netanyahu também é uma fonte de instabilidade nesse momento, mais do que o Irã instável? Eu sou grato a você. Você está me trazendo um monte de memórias do que eu vivi lá como repórter no Oriente Médio. Cobri várias guerras no Oriente Médio ao longo de 30 anos. E acho que o maior erro que eu cometi como repórter em todas essas situações, hoje velho já como eu estou, eu começo a olhar para trás para o que eu fiz e deixei de fazer. Acho que o maior erro que eu cometi foi ter subestimado a religião, embora eu tivesse visto a Revolução Iraniana. Eu respondo curto e grosso a tua pergunta. Religião. Religião, religião. E me pergunto se o cisma entre sunitas e xiitas foi superado. Não. Se o ódio mútuo de várias religiões, traduzido no messianismo do governo israelense que você acabou de descrever, está diminuindo ou está aumentando? Está aumentando. Se o peso do fundamentalismo cristão branco nos Estados Unidos está diminuindo ou está aumentando? Está aumentando. Então, para simplificar e fazer uma manchete, eu acho que o fator de instabilidade continua sendo o mesmo, religião. Mas eu tenho agora, mesmo na parte de streaming, eu tenho que encaminhar para o final. E aí eu sei que hoje também na nossa gravação o Michel German está com um tempo super apertado. Prometi que liberá-lo-ia na hora que ele precisava. Então eu queria que vocês terminassem o programa, Gunther, na sequência o Alberto Pfeiffer, dizendo na avaliação de vocês, o que vocês consideram que são os fatores perenes ali e como é que eles estão agindo? Olha, a mistura de religião e território é uma mistura mais do que explosiva e isso está presente no Oriente Médio, principalmente em Gaza.
Então, para mim, enquanto isso não estiver resolvido, o Oriente Médio vai continuar sendo o mesmo. Alberto Pfeiffer, para a gente encerrar. Bom, God matters. Deus importa, mas também Deus nos disse que precisamos descansar, né? No 7º dia descansarás. Israel pode ter hoje um governo messiânico, que se utiliza do messianismo como uma razão de ser ou de fazer, mas isso tem limitações. O combate à ameaça existencial representada pelo Irã e pelo seu arco de acólitos tem um fim, né, que seria a neutralização do regime, a sua deposição ou a sua incapacitação de dar continuidade a esse projeto. E parece ter acontecido com os ataques brilhantes de Israel, das Forças Armadas, da Força Aérea, do Mossad, com o apoio dos Estados Unidos. Quem seria o próximo inimigo de Israel para que se lance a carta messiânica no Oriente Médio? Essa é a questão. Então, talvez Netanyahu não tenha um próximo inimigo, um próximo novo adversário, um próximo novo alvo. Tem a continuidade da questão palestina, de Gaza, mas talvez haja uma limitação para isso. E talvez se abra agora um espaço para a retomada de uma visão mais racional, mais em favor da prosperidade, da normalização das relações, da estabilidade e que permita, sim, se encontrar uma avenida de estabilidade, de prosperidade também para a questão palestina. Então, não creio que haja, se me mostrarem, demonstrarem o contrário, eu poderia aceitar, mas que Netanyahu tenha um novo inimigo para usar essa cartada messiânica. Gente, eu tenho que encerrar, o público fica bravo com a gente, fala, vocês vêm da televisão, vocês são dinossauros, a internet não tem essas coisas, mas tem mesmo aqui, tem. Inclusive, estou pondo a culpa em você hoje, tá, Michel German? O pessoal também tem horários aí a cumprir, então eu estou cumprindo a minha promessa de devolver no horário que você tinha para nós. A gente tem que fazer um programa sobre religião. Eu também acho. Fica a sugestão de pauta aqui, tenho certeza que a nossa audiência vai adorar. Vamos lá, a gente faz. Michel German, muito obrigado pela sua disposição de participar do programa. Quero agradecer também aqui no estúdio da Avenida Paulista a você, Gunta Hutzit, muito obrigado. E muito obrigado, Alberto Pfeiffer, que é nosso parceiro de produção de conteúdo no WW. Meu agradecimento especial, como sempre, a você que nos acompanha. Até a próxima, pessoal.